A cidade submersa dos Hopi é uma lenda que tem sido contada há gerações entre o povo Hopi, uma tribo indígena do sudoeste dos Estados Unidos. No entanto, a cidade foi destruída por um grande dilúvio, que foi vista como um castigo por terem se desviado dos caminhos do bem. Segundo a lenda, a cidade foi construída pelos telhados dos Hopi em algum lugar do oeste, perto do Grand Canyon, e eventualmente foi inundada por uma grande enchente. Esta é a história de meus ancestrais e dos clãs que vieram para esta terra. O continente em que meu povo viveu por muito tempo estava afundando no mar. As pessoas tiveram que deixá-lo e ir para um novo continente no leste, para fazer um novo começo. Joseph F. Blurink entrou em contato com uma das pessoas mais importantes da comunidade Hopi, para registrar sua rica cultura e história. O que Blurink descobriu durante sua pesquisa alteraria completamente grande parte do que entendemos sobre nosso passado. Um dos trabalhos mais importantes de Joseph F. Blurink foi participar da fabricação da Saturno V e foi um importante nome no departamento da NASA atuando como diretor. De acordo com as informações acessadas através de um importante sábio da comunidade Hopi, Blurink descobriu que entidades próximas com seres humanos, mas totalmente diferentes em muitos aspectos, apareceram trazendo conhecimento avançado nas mais diversas áreas possíveis. De acordo com as lendas contadas pelos Hopi, Cascara, o local de origem dos Hopi, afundou nas águas, desaparecendo completamente sem deixar vestígios. Grande parte desse conhecimento e tecnologia, segundo esse sábio, auxiliou muitas civilizações no passado a levantar estruturas avançadas tanto na superfície quanto no subsolo. Essas entidades, com toda a sua tecnologia, pulverizaram os armamentos explosivos que tinham como objetivo destruir Cascara, quase como se houvesse uma fortificação invisível que não permitia que os habitantes fossem atingidos pelo armamento inimigo, até que a evacuação fosse concluída. Após a retirada de todos os habitantes, Cascara afundou nas águas, desaparecendo completamente da superfície da Terra. Os sobreviventes dessa guerra foram levados até um local seguro, atual local de moradia dos Hopi. E as entidades que trouxeram todo esse conhecimento e o salvaram repentinamente para seu local de origem. Parece que quanto mais descobrimos, menos sabemos sobre a natureza do nosso mundo. Parece que mais e mais eventos misteriosos surgem de todos os lados que são mais do que simplesmente impossíveis de explicar. Eles desafiam completamente o que sabemos ser possível nos reinos da física e da ciência. Ao longo dos anos, os pesquisadores descobriram muitos objetos e estruturas diferentes. Alguns deles são fáceis de explicar, porém alguns estão envoltos em mistério. O maior espelho de bronze e a maior espada de ferro Daco do Japão foram descobertos em uma tumba no final do século IV na cidade ocidental de Nara. A espada de 2,3 metros com uma lâmina sinuosa também é a maior espada de ferro feita naquele período no leste da Ásia. Essas descobertas indicam que a tecnologia do período Kofun 300 a 710 DC, 300 a 710 depois de Cristo, está além do que se imaginava e são obras-primas em metalurgia desse período, disse Kozako Okobayashi, vice-diretor do Instituto Arqueológico de Nara, Kashihara. Ele chamou suas descobertas de um avanço na pesquisa do período, nomeado para os túmulos Kofun construídos para membros da classe dominante. A superfície padronizada do espelho carrega os desenhos de 2 espelhos Daryl mais comuns, distintos com seus desenhos baseados em criaturas imaginativas que foram encontrados principalmente no oeste do Japão. A espada é a mais antiga das espadas Daco, distinguida por suas formas onduladas e semelhantes a cobras, das quais o seu nome é derivado. A espada mais recente tem marcas de bainha e cabo, e juntas seu comprimento mede 2,6 metros. Mais do que dominando a última espada Daco mais longa descoberta, com cerca de 85 centímetros.
Estudiosos sugerem que é improvável que a espada tenha sido usada em combate. Tinha um significado cerimonial. Espelho e escudo são considerados ferramentas para proteger os mortos de espíritos malignos, esclarece a publicação no site Archaeonews. Talvez a lâmina tenha sido especialmente ampliada para aumentar sua força. Alguns internautas começaram a questionar a história da espada. Na opinião deles, muitas lendas de diferentes partes do mundo dizem que gigantes já viveram no mundo. É bem possível que tal espada tenha sido usada por eles durante as batalhas. Lugares mágicos que nos permitem viajar no tempo e desvendar os mistérios do passado. Sítios arqueológicos são locais onde pesquisadores e estudiosos exploram e investigam os restos materiais deixados por civilizações antigas, como ruínas de edifícios, artefatos, cerâmicas, pinturas rupestres e outras evidências que nos ajudam a compreender melhor a história da humanidade. Esses lugares nos permitem mergulhar na vida e nas culturas de povos que viveram há centenas ou mesmo milhares de anos atrás, e nos ajudam a entender a evolução da sociedade humana. Nesse vídeo, vamos explorar alguns dos sítios arqueológicos mais fascinantes do mundo e entender por que esses lugares são tão importantes para o nosso entendimento do passado. Arqueólogos se depararam com uma descoberta notável nos arredores de Praga, um misterioso monumento que se acredita ter cerca de 7.000 anos, o que o torna ainda mais antigo que o famoso Stonehenge e as pirâmides de Gizé. O antigo monumento é referido como um rondel, que é o termo que os arqueólogos deram a enormes monumentos circulares de uma época comparável descobertos em toda a Europa Central. Localizada no distrito de Vinor, a rodela está excepcionalmente bem preservada e contém calhas onde acredita-se que uma estrutura central de madeira tenha sido embutida. Os pesquisadores descobriram pela primeira vez a existência do Vinor Rondel na década de 1980, quando os trabalhadores da construção civil estavam instalando gasodutos e tubulações de água, de acordo com a Rádio Internacional de Praga. Mas em setembro de 2022, a estrutura foi revelada em sua totalidade pela primeira vez. As formas e padrões desses círculos variam muito, mas são frequentemente compostos por um complexo de trincheiras separadas por várias entradas. O rondel que está sendo examinado atualmente em Praga pode fornecer mais informações sobre esse campo ativo de pesquisa. O objetivo geral dessas formas é desconhecido. No entanto, várias teorias foram propostas. Os investigadores acreditam que as rodelas foram construídas durante a Idade da Pedra, quando as pessoas ainda não descobriram o ferro. Ainda assim, é possível determinar a verdadeira idade da rodela, o que seria benéfico em seus resultados futuros. No entanto, Miroslav Kraus, responsável pela pesquisa de Praga, acredita que isso é muito incentivado porque as inspeções anteriores não produziram apoio comprovado. Estamos ansiosos para aprender mais sobre este monumento e o que ele pode nos ensinar sobre nosso passado antigo e que mistérios ele desvenda. Após a datação por radiocarbono das amostras coletadas de rodelas, os investigadores acreditam que elas envelheceram entre 4.900 anos e 4.600 anos antes de Cristo. O próprio monumento está envolvido em mistério e os investigadores ainda estão trabalhando para descobrir seu verdadeiro propósito e significado.